Jesus está às portas. Tanta coisa acontecendo aí, né? Cada vez nos mostra mais, né? Agora lá no Brasil, agora estão começando com a perseguição dos nossos líderes, né? Religiosos. Isso nós já sabemos que é bíblico, né? Então nós sabemos que Jesus está à porta. Será que ele voltar hoje? Quantos aqui estão preparados para subir? Nós sabemos também que o arrebatamento pode ser individual, né? Então nós temos que estar com as nossas veredas endireitadas no Senhor. Porque pode ser que, se ele não vir para todos, ele pode ser que ele venha para um só. E nós sabemos que não tem idade para isso, né? Quando Deus quer recolher uma flor, não tem. Vamos recolher nosso dízimos e oferta. Quem trouxe suas ofertas, seu dízimo, se coloque em pé, que vou orar para nossos dizimistas, ofertante. Que nós ofertamos e dizimamos com alegria. Que o nosso dízimo é gratidão pelo aquilo que o Senhor faz pela nossa vida. Nós sabemos que o altar não deve nada para ninguém. O que é semeado aqui tem recompensa. Pega o seu dízimo, se coloca em pé, pega a sua oferta. Que Deus venha abençoar cada ofertante e dizimista da casa do Senhor. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Levante a sua oferta. Pai nosso que estás no céu, que o Senhor venha abençoar a vida de cada dizimista, Pai, de cada ofertante na casa do Senhor. Que o Senhor não deixe faltar nada sobre a mesa dos seus filhos. Que o Senhor venha dar recursos na vida dos seus filhos, na vida financeira, material. Eu sei que o nosso dízimo, Pai, é um sinal de gratidão por tudo que o Senhor tem feito para nós. Então não deixe faltar nada na vida de cada irmão nessa noite. Não deixe faltar nada, Pai, na vida de cada ofertante e dizimista da casa do Senhor. Pode sair do seu lugar, venha trazer. Te agradeço, meu Senhor, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, nós somos gratos. Quero saber se hoje à noite tem algum visitante pela primeira vez que está aqui conosco. Não tem ninguém? Todos já são da casa? Ah, ali tem um irmão e a irmã a primeira vez. Nós vamos cantar um corinho. Será que dá para cantar, William? Não, dançar não. Se decoi. Cantar um corinho. Nós somos felizes por recebê-lo vocês aqui, tá? Volte sempre. Sexta-feira tem culto, domingo tem culto às 10. Volte e traga mais um se possível.
mas venha para a casa do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos louvar o nosso corinho para receber os nossos irmãos. Sexta, o nosso pastor já vai estar aí, ou domingo, que ele vai apresentar uma benção, vocês vão gostar. Fique, se coloca de pé que nós já vamos orar para a irmã que vai trazer a nossa palavra. Dani, sobe, a Dani está cheia. Tem uma palavra poderosa da parte de Deus para a nossa vida. Vamos orar por ela. Estenda sua mão para cá. Senhor, meu Deus eterno Pai, entregamos a sua filha agora, Pai. Que ela venha ser boca de Deus para nossas vidas, Pai. Que venha falar aquilo, Pai, que o Senhor se revelou para ela, Pai, através da Tua palavra. Que eu sei, Pai, que nós vamos sair daqui, Pai, edificados através dessa palavra. Que o Senhor venha usar ela poderosamente. Que o Senhor venha usá-la poderosamente. Nós entregamos a Dani em Tuas mãos. E assim eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Jesus. Poderão sentar, amados, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deixa eu só colocar meu cronômetro aqui, porque a pessoa gosta de falar. Então, os irmãos me permitam que eu já coloco aqui uma pesca. Ai, glória a Jesus. Amados, quando eu recebi o convite para estar hoje passando para os irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E essa semana nós acabamos de sair de 4 dias de uma conferência de avivamento. Então, o que é que estava ardendo no meu coração? Avivamento. Né? Recebi essa palavra na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. E eu até tentei fugir um pouco, mas o Espírito Santo falou, não, a linha ainda é essa. Então, o que eu quero hoje compartilhar com os irmãos está lá no livro de Atos, capítulo 3. Abra sua Bíblia, você que trouxe ela. Você que não trouxe, já já você vai estar acompanhando aqui na tela. Atos, capítulo 3. Antes de ler, eu não sei se você teve a curiosidade de, nessa conferência, estudar um pouco sobre o avivamento, ler sobre o avivamento. Mas eu tomei a liberdade de pesquisar o significado da palavra avivamento. No dicionário, diz que é um ato de tornar algo mais vivo. Tornar algo intenso. Tornar algo ativo. Esse é o significado do avivamento. Algo se torna mais vivo, mais intenso, ativo. Então, ou seja, durante esse fim de semana que nós passamos aqui, você não será mais o mesmo. Quem crê assim? Porque eu creio. Foi uma conferência de avivamento, quando eu vi o significado, eu falei, Senhor, então eu estou mais viva, eu estou mais intensa e eu estou ativa. Atos capítulo 3, o versículo 6, diz assim. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Antes de falar sobre essa passagem da Bíblia, eu quero só mencionar para os irmãos que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles vieram falando dos atos de Jesus, o que Jesus fez, as maravilhas, os prodígios. E quando nós nos deparamos aqui no livro de Atos, que foi escrito também pelo Dr. Lucas,
além dele escrever o Evangelho de Lucas, ele também é o autor do livro de Atos. E quando nós nos deparamos aqui, nós podemos perceber que aqui tem algo diferente. Aqui já é mencionado uma pessoa que nos outros evangelhos não era mencionada. Em Atos capítulo 1, no versículo 5, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é uma promessa para a igreja. Diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, o versículo 2 diz assim, ó: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. No capítulo 2, no capítulo 1 o Espírito Santo era uma promessa. No capítulo 2 nós podemos ver a promessa cumprida. Nós vamos para o capítulo 3, que foi esse capítulo que nós acabamos de ler. E aqui nós vamos começar a ver que a igreja já está cheia do Espírito Santo. A igreja já foi cheia do Espírito Santo. E ainda no capítulo 2 nós podemos perceber que Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, ele fez algo que ele nunca tinha feito antes. Pedro já era crente, já conhecia Jesus, já tinha visto muitas coisas que Jesus fazia, mas ainda não tinha sido cheio do poder do Espírito Santo. E depois que isso acontece, Pedro faz uma pregação onde 3.000 almas se rendem ao Senhor, coisa que nunca tinha acontecido. E aqui no capítulo 3, eu quero passar para os irmãos algo que o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Por quê? Me permita aqui imaginar que Pedro e João, eles iam ao templo quase que diariamente. Quase que diariamente eles subiam ao templo para a oração na hora nona, que é às 3 horas da tarde. Alguns, eu acredito que todos nós sabemos que os judeus, eles têm essa prática até hoje. Eles oram às 9 da manhã, a hora nona, que é às 15 horas da tarde, e no pôr do sol, que é às 21 horas. Então, sempre que os discípulos tinham oportunidade, o que é que eles faziam? Eles subiam para orar. Eles entravam no templo para orar. E aqui no capítulo 3 foi o que estava a acontecer. Pedro e João, depois de terem cheios do Espírito Santo, sobem ao templo para orar. E isso era um costume. E a Bíblia também vai dizer, no capítulo 2, que tinha um homem que era levado, ele era coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, ou seja, duas situações. 2 homens de Deus que diariamente subiam ao templo para orar, e um coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo para pedir esmola. Então, significa que esse coxo já conhecia Pedro e já conhecia João. Possivelmente, Pedro e João já devem até ter dado uma esmola para ele em alguma oportunidade. Só que dessa vez, algo tinha acontecido na vida de Pedro e na vida de João. Dessa vez, eles não eram mais os mesmos. Então, quando o coxo pede esmola, Pedro olha para ele e fala assim: olha para nós. Nós não temos nem prata, nem ouro. Mas aí ele se lembra do que aconteceu. Aí ele se lembra: olha, dinheiro eu não tenho para lhe dar. Aquilo que você está me pedindo eu não tenho para lhe dar. Mas aconteceu algo. O Espírito Santo veio sobre mim. Eu sei o que eu tenho. Então eu não vou lhe dar prata, eu não vou lhe dar ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. E o que é que ele possuía? O poder do Espírito Santo. E foi através do poder do Espírito Santo que com ousadia ele disse: levanta-te e anda. Aleluia. E o que é que eu quero já dizer para você nessa noite? Meu amado e minha querida, nós precisamos ter a consciência do que habita em nós. Nós precisamos ter a consciência que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele se move, ele age, ele não é um vento qualquer. Ele faz, ele opera. E o mesmo Espírito Santo que estava sobre Pedro e João está sobre mim e sobre você. O mesmo Espírito Santo que tem poder, que através de Pedro e João fez um coxo se levantar. Eu quero te dizer nessa noite, esse mesmo Espírito habita em você. Evangelista, o que é que você quer dizer com isso? Ei, quantos coxos eu e você encontramos? Nem sempre precisa ser um coxo literal.
Nem sempre precisa ser uma pessoa de cadeira de rodas. Às vezes é uma pessoa precisando de uma palavra, precisando de um abraço. E eu e você, o que temos feito? O que temos oferecido? Ah, mas o que ele está me pedindo eu não tenho. Ei, ele pode estar lhe pedindo algo que você não tenha, o que ele pede, mas você sabe que o que você tem é maior, que é o poder do Espírito Santo. Foi isso que Pedro disse, ele sabia o que habitava nele. A Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim o Senhor: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E essa pergunta eu lhe faço nessa noite. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo é um Espírito que nos causa temor, mas ele também nos causa autoridade. Ele traz para a nossa vida autoridade. E o que nós, às vezes, deixamos com que o diabo faça é olhar para a nossa pequenez com tanta força que nós esquecemos da grandeza de Deus. Nós realmente não somos nada. Deixa eu te falar, você não é nada, você não faz nada, mas o poder de Deus habita em ti. É o poder de Deus que habita em ti, não é no teu nome. Se você falar no nome de Daniele, nada vai acontecer, mas você fala no nome de Jesus, tudo acontece. Tudo acontece, porque há poder no nome de Jesus. Não é sobre você, é sobre quem Ele é. Não é sobre você, mas é sobre quem habita em você. O Espírito Santo está em você. Isaías capítulo 61, no versículo 1 e o versículo 2, diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, diz Isaías, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Foi para isso que o Senhor te chamou. Nessa noite eu quero te dar uma notícia: você vai ter riqueza, você vai ter prosperidade. O melhor dessa terra pertence a mim e pertence a você, mas você não foi chamado só para isso. O Senhor disse assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ei, você quer ser cheio do Espírito Santo para quê? Irmãos, me permita, me perdoe antes para explodir. Nós não somos cheios do Espírito Santo só para sapatear, falar em línguas, dançar, glorificar, não. Eu e tu somos cheios do Espírito Santo para proclamar o Evangelho, onde o Senhor nos levar, em qualquer lugar. E não depende de altar, não depende de plateia, arabaçou, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, a sua família, o seu vizinho. Quantas pessoas estão com a alma amarga, oprimida, precisando ouvir esse evangelho, e eu e você estamos cheios do Espírito Santo. Certa feita eu entrei no autocarro, não conhecia a senhora do nada começou a falar comigo: eu estou com cancro, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou não sei o que, e eu, A senhora desceu, e eu achei que estava tudo bem. O Espírito Santo na hora me constrangeu. O Espírito Santo gemeu dentro de mim e disse: é para isso que você me busca? É para isso que você jejua? É para isso que você está indo para a igreja, cultuar todos os dias? Para quando encontrar uma pessoa precisando de uma palavra, você não tem coragem de abrir a boca e dizer: ei, deixa eu te falar, o meu Deus pode te curar. O diabo quer colocar na nossa mente um medo, irmãos, um medo, o temor. Ai, se eu falar e ele não for curado, não é sobre você. Entenda em nome de Jesus. Não é sobre você, é sobre quem habita em você. É o Espírito Santo que faz. Não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, não necessita ser evangelista, não precisa de título para você acreditar no poder do Espírito Santo e proclamar e dizer: olha, o Senhor pode fazer na sua vida, e o Senhor faz, não por causa de você, mas por causa dele. Foi isso que Pedro disse. Foi essa autoridade. Pedro estava revestido do poder do Espírito Santo.
E aí ele olhou com autoridade e disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho o que você me pede, mas o que eu tenho, que eu sei que é mais poderoso, eu te dou. E ali todos puderam ver o milagre. Quantas pessoas passavam e nunca, ninguém teve coragem de orar, teve coragem de declarar. E a Bíblia vai dizer, no versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, no versículo 8. Passou a andar e entrou com eles no templo. Ei, esse coxo ficava à porta. Ele ficava à porta, ele era colocado todos os dias à porta. Ele não entrava no templo. Mas depois que Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou sobre a vida dele, levanta, e ele levantou, e ele entrou no templo. Ele teve acesso ao Senhor. Foi uma vida que teve acesso a Deus, por causa da ousadia de um homem que acreditava, não nele. Irmãos, Pedro, que não lembra de Pedro? Pedro uma hora era usado por Deus, outra hora era usado por Satanás. É esse Pedro aqui que eu estou falando. Era um Pedro que era sanguíneo. Uma hora Jesus falava assim: Pedro, não foi carne que te revelou, foi o Espírito Santo. Outra hora Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás. É esse Pedro. Mas ele não olhou para ele. Se Pedro fosse olhar para ele, para a estrutura dele, Pedro não fazia. O diabo quer fazer com que você olhe para a sua estrutura. O diabo quer fazer com que você olhe para a sua pequenez. Reconhecer a nossa pequenez é uma coisa. Nós precisamos reconhecer que não somos nada diante de Deus. Mas nós precisamos ter ousadia de olhar para Satanás e falar assim: você está me acusando de quê? O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Você está me acusando de que eu não faço no meu nome, eu faço no nome de Jesus. Precisamos ter essa ousadia. Nós somos resposta do Senhor para essa geração, amados. João capítulo 14, versículo 12, diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, diz o Senhor. Mateus 10, 8 diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aqui não tem um grupo que pode fazer. Aqui não tem um grupo que pode fazer. Evangelista, mas existe o dom da cura? Existe o dom da cura. E por que você não pede? Porque a palavra do Senhor diz pedir. O Senhor, Ele nos diz para nós pedirmos os melhores dons. Por que será que eu não peço? Como é que as pessoas vão vir até Jesus? Como é que as pessoas vão vir até Jesus? Eu e você seremos dos que iremos trazer vidas para o Senhor. Que iremos proclamar o Evangelho com prodígios e maravilhas. E aqui existe uma cena: o coxo e 2 homens cheios do Espírito Santo. Agora eis a pergunta: quem eu sou? Eu sou o que é cheio do Espírito Santo ou sou o coxo? Eu sou aquele que acredito no poder do Espírito Santo, eu sou aquele que fica à porta pedindo esmola, que fico à porta esperando que alguém faça, que fico me vitimizando, que eu fico ore por mim, jejue por mim. Quem eu sou? Eu sou o cheio do Espírito Santo ou eu sou o coxo? Porque o cheio do Espírito Santo é aquele que dá, o coxo é aquele que pede. O cheio do Espírito Santo, ele vai para o templo, ele sobe ao templo, ele ora. O coxo, ele fica à porta, ele não entra, ele não tem compromisso, ele não quer ter compromisso. Cheio do Espírito Santo, ele tem força para andar, ele tem autoridade. O coxo, paralisado, não consegue sair do lugar. Quem sou eu? Eu sou a que sou cheio do Espírito Santo, eu sou aquele coxo? Em Ezequiel, capítulo 37, eu me lembrei dessa passagem quando eu estava meditando, porque a Bíblia diz que Ezequiel estava num vale de ossos secos. Não era só secos, era sequíssimos. E o Espírito do Senhor foi que levou ele
nesse vale de ossos sequíssimos. E aqui também existem duas histórias. Um era o osso sequíssimo e o outro tinha sido levado pelo poder do Espírito Santo para ali ser usado por Deus. Existe aquele osso que está ali, sequíssimo, que através do poder da palavra foi levantado um exército, carne, os ossos se juntaram. Mas existiu aquele que estava no vale de ossos secos, mas não estava seco. Ele estava no vale, mas ele foi aquele que levou a palavra para o vale. E eu quero crer que eu e você somos esse. Quem crê juntamente comigo? Eu quero crer que eu e você somos esse, que o Senhor levantou para essa geração, cheios do poder do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho em tempo e fora de tempo. As almas estão precisando, estão gritando. Irmãos, eu costumo falar que os peixes estão subindo no barco. Sabe, você não precisa pescar. As pessoas estão precisando ouvir a palavra. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor lá em Isaías, no capítulo 6, Isaías se depara com o Santo dos Santos, tem uma visão. Isaías capítulo 6, ele tem uma visão onde, às vezes, nós nos colocamos assim. Porque a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías fala assim: eu vi o Senhor sentado num alto sublime trono. E ele ficou desesperado. Ele viu os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Ele viu a majestade do Senhor. Quando ele olhou para si, irmãos, quem não teria a mesma atitude de Isaías, hein? Quando ele olhou para ele, o versículo 6, não 6 não, 5, ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Isaías se desesperou, ele falou: estou perdido, santo é o meu Deus, e eu? Quando ele olhou para ele mesmo, ele falou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele viu a grandeza do Senhor, irmãos. É normal, ele olhou para a grandeza do Senhor. Quando olhou para ele, pecador, habitando no meio de um povo de puros lábios, ele se desesperou. Ai de mim, só que Deus é tão lindo, amados. Deus é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Por isso que quando eu estou na presença do Senhor, dá vontade de gritar. Eu falo assim: ai, não me segura não, porque eu estou na presença de meu Deus. Eu sei quem eu sou e sei quem Ele é. Porque Deus é tão lindo que olhou para Moisés, olha, o anjo, que diz assim, no versículo 6, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como tenaz. O versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os seus pecados. Problema resolvido. Problema resolvido. Ele ficou temeroso, se desesperou, porque ele viu quem ele era, quem Deus era. Ele falou: ai de mim, estou perdido. Deus falou assim: não tem problema não. Ei, o seu pecado, a sua pequenez, a sua deficiência, o seu espinho na carne, Deus ele sabe. Deus ele conhece. Mas não é por causa disso que Deus não vai te usar. Se no seu coração tiver sinceridade para com Deus, não é por causa disso que Deus não vai te usar. Deus ele usa, Deus ele faz, Deus ele opera através de você. Por isso que depois que Isaías foi purificado, tem aqui ó, no versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, ó, Deus ele tem a oportunidade de ele mesmo dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem foi que respondeu? Isaías. Ele mesmo respondeu, ó, eis-me aqui, Senhor. Eu reconheço que eu nada sou, mas uma vez que o Senhor me purificou, perdoados são os meus pecados, o Senhor me usa, faz de mim o que você quiser, Senhor, está tudo certo. Eu quero te dizer nessa noite, não importa a sua fraqueza, não importa que você não sabe falar, não importa. Ah, evangelista, mas você não sabe, eu não sei, não quero saber.
O que importa é que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Está à procura daqueles que levantem as mãos e digam, Senhor, eis-me aqui para esse tempo. Eis-me aqui para fazer. Fazer o quê? Limpar, varrer, pregar, evangelizar, cantar tudo que for necessário. Aquilo que necessitar para que almas reconheçam o Senhor. Amados, se alegre em ser responsável e ver uma alma aceitar Jesus. Se alegre. Tem uma frase que eu falo para mim mesmo todos os dias: se isso não for motivo de minha alegria, alguma coisa está errada em mim. Se ganhar vidas para Cristo não for o motivo da minha alegria, alguma coisa está errada em mim. Alguma coisa está errada. Porque foi para isso que o Senhor me salvou, para me dar a salvação. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu creio, tenho uma salvação. E depois disso, o que é que eu faço? Eu já tenho uma salvação, está tudo certo. Você pode realmente só ter a salvação, mas será que isso é o suficiente? Será que você vê uma pessoa que estava enferma, ser curada e ia aceitar Jesus? Irmãos, eu já vi um bêbado, embriagado, entrar na igreja, na hora da pregação, embriagado, caindo, aceitou Jesus. No dia seguinte, ninguém reconheceu ele. Era outro homem, hoje ele é diácono da casa do Senhor. Entrou no culto, diácono da casa do Senhor. Se isso não for motivo da alegria do meu coração, de ver esses tipos de pessoas que estavam presos no vício, que o diabo pega e faz mesmo o que quer, depois vê salvo, servindo ao Senhor. Se isso não for motivo de alegria para o meu coração, alguma coisa em mim está errada. Porque eu creio que foi para isso que o Senhor nos salvou. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Almas. Você vai prosperar. Eu creio, porque está escrito. A sua família vai ser bendita. O melhor dessa terra pertence a mim e a você. Isso aí é inevitável. Mas, existe um mas. Você está cheio do poder do Espírito Santo. E o que é que você vai fazer com isso? Vai só entregar uma esmola? Ou você vai falar como Pedro, levanta e anda, e colocar ele para dentro do templo? A Bíblia diz que, certa feita, Jesus, ele pregando, a multidão cercou Jesus. Era tanta gente, Jesus estava, na verdade, Jesus estava tentando descansar, né? Foi para casa tentar descansar. E a multidão descobriu que Jesus estava na casa. O que é que aconteceu? Todo mundo foi para casa. E estava lá a multidão. Amados, tem muitas passagens na Bíblia que mexem comigo. E essa mexe de uma maneira especial. Porque a Bíblia diz que a casa estava cheia. Que não tinha como chegar perto de Jesus. Só que existia 4 amigos. Que esses 4 amigos tinham um amigo que era paralítico. Tetraplégico, porque estava na cama, estava na maca. E esses 4 amigos tentam levar esse amigo até Jesus. Só que tem um grande problema. Passar por onde? Porta não passava, janela não passava. Amados, você já conseguiu imaginar? Porque eu imagino logo, na minha mente já viaja. Você conseguiu imaginar pegar um homem em uma maca? Porque a Bíblia diz que o que é que esses 4 amigos fizeram? Tiveram uma ideia brilhante. Não pode pela porta, não pode pela janela. O que a gente vai fazer? O teto, telhado. A gente vai colocar ele pelo telhado. E eu fico imaginando, um pegando de uma ponta, outro pegando outra ponta, eles articulando como fazer e como é que a gente tira. Não pode atrapalhar Jesus, Jesus está pregando, então a gente tira devagar primeiro. Irmãos, e o paralítico lá esperando os 4 amigos. Aí sabe o que é a pergunta que soa no meu coração? Não sei se já aconteceu com você. Será que esses 4 amigos também não tinham necessidade? Eu fiquei, será que esses 4 amigos também não queriam alguma coisa de Jesus? Eu acredito que sim. É Jesus, afinal é Jesus. Mas eles olharam para eles, olharam para o amigo e falaram, não, ele precisa mais do que eu. Ele necessita mais do que eu. E eles poderiam simplesmente ter voltado, ter esperado outro dia, mas não, eles não deixaram passar a oportunidade.
E às vezes nós queremos ter um amigo para nos carregar, como o paralítico teve, né? A gente quer ter um amigo. Agora, outra pergunta, mas será que eu quero ser esse amigo que carrega o paralítico? O paralítico estava feliz porque ele tinha 4 amigos. Mas será que eu quero ser esse amigo? Que amigo? Aquele que carrega o paralítico? Aquele que muitas vezes não olha para a sua necessidade, mas olha para a necessidade do outro e fala, não, Jesus, eu vou pegar essa causa aqui para mim? Porque o que não pode acontecer comigo e com você, eu não vou me estender mais, nessa noite que eu quero que você saia aqui o seu coração, que você não pode deixar acontecer, meu querido, em nome de Jesus, é perder o amor por vidas. Não deixe. Você pode dançar bem, você pode cantar bem, você pode ser o melhor pregador, a melhor pregadora que existe. Se no seu coração não existe amor por vidas, alguma coisa está errada, porque o ministério de Jesus foi focado em vidas. Tudo que Jesus fez foi por causa de vidas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que Ele fez o que? Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Deus não poupou o seu filho por causa da humanidade, que nem era convertida ainda. Quem sou eu para não ter amor a vidas? Tudo que nós fazemos, quando vimos para o culto, que louvamos, tudo é por vidas. E isso é como igreja, estrutura, mas isso é individual. É individual. Se você não tem sensibilidade para ajudar alguém, não é só dentro da igreja, se você não tem sensibilidade para pegar a causa de alguém, ore. Eu vou te dar esse conselho nessa noite, ore. Porque o poder do Espírito Santo que habita em nós, ele cura, ele liberta, ele faz prodígios e maravilhas, mas ele leva o homem para o céu. Porque não adianta só ser curado e sair andando e ir para o mundo, não, é ir para o céu. Então eu quero deixar essa mensagem no seu coração, uma mensagem reflexiva. A palavra do Senhor, ela nos exorta. A palavra do Senhor, ela nos edifica. E às vezes a palavra do Senhor nos faz repensar, rever os nossos caminhos. E quando eu meditei nessa palavra, porque eu estava no fogo do avivamento, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Você está cheia do Espírito Santo, mas o que você vai fazer com isso? Você foi cheia do Espírito Santo, recebeu palavra, foi renovada, mas o que você vai fazer com isso? E que o Senhor nos guarde a nossa fé, guarde os nossos pés no caminho do Senhor, mas que o Senhor também nos ajude a amar pessoas, a proclamar o Evangelho em tempo e fora de tempo. E mais uma vez eu digo, a gente não precisa. Quantas pessoas Deus não te usou e eu nem sei, ninguém nem sabe. Você pode ir agora começar a pensar quantas pessoas falou, olha, obrigada, você orou por mim naquela vez e Deus me abençoou. Não precisa de holoforte, não precisa de reconhecimento humano, mesmo que isso aconteça. O que acontece? Jesus falava assim, olha, não conta a ninguém. A pessoa ia lá e contava. Jesus curava e falava, não conta a ninguém. Pum, acontece, mas que nosso coração não seja movido por isso, que o nosso coração não seja movido por esse sentimento. Almas para Jesus, ame almas, cuide de almas, discipule, ensine. Uma pessoa nova convertida, ensine a ler a Bíblia, ensine como é que ora. Irmãos, eu aprendi a orar. Eu aceitei Jesus com 14 anos. Até hoje meus pais ainda não são crentes, ainda. Eu fui a única da minha casa. E por enquanto eu ainda sou. Mas o Senhor está fazendo a obra. Mas eu fui discipulada pela vizinha. Eu sou extremamente grata pela irmã Célia. Ela é uma irmã, ela não é nada. Como assim não é nada? Não tem nenhum cargo eclesiástico. Ela é uma irmã. Uma vizinha. Viu lá uma miúda, uma família, só o sangue da cruz de Cristo. Meu pai bebendo, minha mãe bebendo. Posso levar sua filha para a igreja? Minha mãe, pode. Sabia? Fui com 10 anos, fui com 11. Eu pequenininha fazia apresentação, nem sabia o que era que eu estava fazendo. Fui com 10, fui com 11, com 12, com 13 anos já veio o conhecimento. Com 14 anos eu aceitei Jesus, com 15 anos eu me batizei. Hoje eu tenho 39 anos. Mas isso tudo para te dizer, foi uma vizinha. Ela poderia ter deixado lá a miúda aí, está tudo certo.
Carnaval, eu ia lá e falava assim, ó, me leve para algum lugar porque eu não quero ir para o carnaval. Meu pai me obrigava a ir para o carnaval. Eu sou da Bahia, Salvador. E aí ela me levava, ela pagava o retiro, para fazer tudo. Hoje, eu falo com a irmã Célia, eu falo, irmã Célia, eu sou fruto do seu penoso trabalho, obrigada. Hoje eu sou cristã, casada, tenho meus filhos no caminho do Senhor. Ela poderia ter deixado para lá. Irmãos, seja uma irmã Célia. Seja uma irmã Célia, ame pessoas. É colega, abrace, não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Simplesmente ame. O Senhor te escolheu para isso. O Senhor te chamou para isso. Amém? Eu quero pedir que você se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, obrigada. Coloque a mão no seu coração. Obrigada, obrigada, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra ela é penetrante, a tua palavra ela fala, a tua palavra nos constrange. Obrigada, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para os nossos caminhos, e nós te rendemos graças pela tua palavra, Senhor. Colocamos diante de ti nesse momento o nosso coração. Deus é o Senhor que conhece. O Senhor sabe qual é a nossa motivação. O Senhor sabe o que nos faz levantar. O Senhor sabe o que nos faz vir à tua casa. E eu quero lhe pedir que o Senhor sonde, Pai, os nossos corações. E vê se há em nós algum caminho mau. Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor possa colocar em cada coração nesse momento, Espírito Santo. Visita agora cada coração e coloca amor por vidas. Amor por cuidar de pessoas. Senhor, que nós não venhamos ser egoístas a ponto de só querer para nós, só buscarmos para nós. Não, Senhor, para a nossa casa, para o nosso eu. Não, Senhor. Nos livra desse sentimento egoísta, em nome de Jesus. Nos levanta como uma igreja que ama, como uma igreja que faz, como uma igreja que opera. Queremos te render graças, Senhor, porque aqui o Senhor tem nos instruído, porque aqui o Senhor tem nos ensinado. Obrigada, Senhor, obrigada por essa casa. Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos que aqui nós temos tido. Nós te rendemos graças, Senhor. Deus, que o Senhor possa fazer de nós, assim como o Senhor fez com Pedro, assim como o Senhor fez com João, fazer de nós homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Senhor, cheios do teu Espírito Santo, para não temer, para olhar, Senhor, e dizer assim, como o Senhor fez na minha vida, o Senhor fará na sua. Deus, em nome de Jesus, dá esse espírito de autoridade, de ousadia. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.